A milionária se disfarçou de garçonete para conhecer o seu noivo e seus pais. A maneira como foi tratada a deixou traída e com a alma despedaçada. O sol se punha sobre São Paulo, projetando sombras douradas nos arranha-céus de vidro. Do alto do 35º andar do edifício Ferreira, Isabela observava a cidade que nunca dormia, segurando uma taça de vinho tinto que mal havia tocado, na mesa de mármore negro à sua frente. Contratos aguardavam sua assinatura. A aquisição do 10º hotel da Rede Ferreira em Fortaleza. Mais uma vitória empresarial, mais uma noite solitária. Aos 38 anos, Isabela Ferreira era o que as revistas de negócios chamavam de a rainha da hospitalidade brasileira, impecavelmente vestida com um terno feminino cinza chumbo, cabelos negros presos em um coque severo e batom vermelho como única concessão à vaidade. Ela era a imagem da mulher que triunfara em um mundo dominado por homens. 5 anos haviam se passado desde o acidente aéreo que levara seus pais. 5 anos que pareciam uma eternidade. E ao mesmo tempo, um piscar de olhos, o luto havia se transformado em obsessão pelo trabalho, onde não havia espaço para a dor. Não havia espaço para mais nada, nem mesmo para a vida. O interfone soou, arrancando-a de seus pensamentos. Dona Ana está aqui, Dra Isabela, anunciou sua secretária com voz cautelosa. Isabela suspirou. A visita da tia raramente significava algo positivo. Mande-a entrar, Márcia. Dona Ana Ferreira entrou como sempre fazia, como se fosse a dona do lugar. Aos 68 anos, mantinha a elegância aristocrática dos tempos em que a família Ferreira era mais conhecida por seus bailes que por seus negócios. Diferente de sua sobrinha, Ana nunca abandonara os vestidos por ternos, as joias discretas por relógios funcionais. Você parece cansada, querida, disse Ana, beijando o rosto da sobrinha sem realmente tocá-lo. Talvez devesse considerar tirar férias. Estamos expandindo para o Nordeste, tia. Férias são um luxo que não posso me permitir agora, respondeu Isabela, indicando a poltrona de couro à sua frente. O que a traz aqui? O conselho está preocupado. Ana foi direto ao ponto. 5 anos de expansão agressiva, aquisições arriscadas. Eles se perguntam se não estamos... como dizer? Vulneráveis, completou Isabela. Diga ao conselho que nossos números nunca estiveram melhores. Não é só questão de números, querida. É questão de imagem. De estabilidade. Ana ajeitou-se na poltrona. O Império Ferreira sempre foi sobre tradição, família. Isabela fechou os olhos por um instante, antecipando o que viria a seguir. Era sempre o mesmo discurso. Ricardo Costa ligou novamente. Continuou Ana, como quem menciona o clima. A proposta dele faz todo sentido. Isabela, os Vinhedos Costa são patrimônio histórico. A família tem conexões políticas que seriam inestimáveis para nossos planos de expansão internacional. Os Vinhedos Costa estão à beira da falência, tia. Não me venha com essa história de patrimônio histórico. Exatamente por isso seria o momento perfeito. Eles têm um nome, nós temos o capital. Você tem 38 anos, Isabela. Até quando vai adiar sua vida pessoal? A conversa foi interrompida quando Jorge Costa, o administrador financeiro que Isabela havia contratado 2 anos antes por recomendação do próprio Ricardo, entrou após bater suavemente na porta. Perdão pela interrupção, disse ele, impecável em seu terno italiano. Os relatórios que pediu, Dra Ferreira. Algo no olhar que Jorge trocou com Dona Ana não passou despercebido por Isabela. Era sutil, quase imperceptível, mas estava lá. Uma cumplicidade silenciosa. Após Jorge sair, o silêncio pesou entre tia e sobrinha. Finalmente, Isabela falou. Quero conhecê-los antes, tia. Pessoalmente. Não através de advogados e intermediários. Eles estão esperando há meses, querida. Ricardo está impaciente. Então que espere mais um pouco, cortou Isabela. Se vou considerar unir o nome Ferreira aos Costa, quero saber exatamente com quem estou me envolvendo. Não vou repetir o erro de 6 anos atrás. Ana suspirou dramaticamente. O noivado rompido de Isabela com Eduardo Mendes havia sido um escândalo que a alta sociedade paulistana ainda comentava em sussurros. O empresário, que se mostrou estar mais interessado no dinheiro dos Ferreira que em sua herdeira, havia sido pego em flagrante com outra mulher 2 semanas antes do casamento.
Ricardo não é Eduardo, Isabela. A família Costa tem tradição. Tradição não impede traição, tia, rebateu Isabela, levantando-se. Mas vou pensar no assunto. Após a saída de Dona Ana, Isabela voltou à janela. A cidade agora era um mar de luzes piscando na escuridão. Pegou seu celular, discando o número de seu investigador particular. Rodrigo, é Isabela Ferreira. Preciso de um favor especial. Ela fez uma pausa, observando seu próprio reflexo no vidro. Quero tudo sobre os Costa, especialmente Ricardo, não os relatórios oficiais ou recortes de jornal. Quero saber quem eles realmente são quando acham que ninguém está olhando, naquela noite. Após horas revirando arquivos sobre os Costa, uma ideia começou a se formar na mente de Isabela. Uma ideia ousada, arriscada, possivelmente louca. Mas o que tinha a perder? O restaurante principal da família Costa, o Vinhas, era seu orgulho. Um estabelecimento tradicional onde a família se reunia diariamente e onde, segundo suas pesquisas, Ricardo passava boa parte de seu tempo livre. Os Costa nunca a haviam visto pessoalmente. As negociações iniciais tinham sido conduzidas por advogados, e ela sempre adiava encontros usando a desculpa de compromissos internacionais. E se, na manhã seguinte, Isabela surpreendeu sua equipe ao anunciar que faria uma viagem prolongada pela Europa para estudar tendências gastronômicas. Apenas sua assistente de confiança, Márcia, sabia a verdade. E ajudaria a manter a farsa, uma semana depois, Juliana Silva, uma jovem de 32 anos com cabelos castanhos curtos, óculos de armação grossa e sem maquiagem, apresentava-se para a vaga de garçonete no restaurante Vinhas, com referências falsas impecáveis e uma história de vida minuciosamente construída. Foi aceita imediatamente. O plano estava em andamento. Por 3 meses, Isabela Ferreira deixaria de existir. Em seu lugar, Juliana Silva descobriria quem realmente eram os Costa, e se Ricardo merecia ser parte do império que seus pais haviam construído e que ela havia jurado proteger. O que Isabela não sabia era que seu plano a levaria não apenas a descobrir a verdade sobre os Costa, mas também segredos enterrados há décadas sobre sua própria família. Segredos que mudariam sua vida para sempre. O espelho não mentia. Isabela mal reconhecia a mulher que retribuía seu olhar. Os longos cabelos negros, antes seu orgulho, agora estavam curtos e tingidos de castanho. As lentes de contato marrom substituíam seus olhos naturalmente verdes. Um piercing falso no nariz completava a transformação, mas a mudança mais significativa não era física. Era a postura. Isabela Ferreira caminhava como se o mundo lhe pertencesse. Juliana Silva andava ligeiramente curvada, como quem tenta passar despercebida. Você está irreconhecível, comentou Márcia. Sua assistente de confiança, a única pessoa que conhecia seu plano. Se eu te encontrasse na rua, passaria direto. Essa é a ideia, respondeu Isabela, praticando o sotaque mais simples que havia criado para Juliana. Por 3 meses, Isabela Ferreira estará na Europa conhecendo novos estabelecimentos gastronômicos, enquanto você gerencia tudo daqui, mandando e-mails e fazendo videochamadas em meu nome quando necessário, e se algum problema surgir nas empresas, para isso contratei Renata, disse Isabela, referindo-se à atriz que se passaria por ela em reuniões presenciais inadiáveis. Ela só tem minha aparência. Mas você tem meu cérebro. Vocês duas juntas são uma Isabela Ferreira completa. Na véspera de começar seu trabalho como garçonete, Isabela não conseguiu dormir. Abandonou sua cobertura luxuosa por um apartamento modesto em um bairro de classe média. Trocou seu Audi por um transporte público lotado e agora se preparava para servir mesas pela primeira vez na vida. O plano parecia cada vez mais insano. O que estou fazendo? Perguntou-se, encarando o teto, mas sabia a resposta. Após o fiasco com Eduardo anos atrás, jurara a si mesma que nunca mais seria enganada. Se ia considerar um casamento arranjado com Ricardo Costa, precisava saber exatamente quem ele era quando as câmeras não estavam apontadas para ele. O restaurante Vinhas ocupava um casarão reformado no bairro do Jardim Paulista. Decoração rústica e elegante, garrafeiras exibindo rótulos premiados dos vinhedos Costa e uma clientela fiel composta pela elite paulistana, era o tipo de lugar onde Isabela Ferreira jantaria,
não onde Juliana Silva serviria mesas. Você começa no almoço, mas chegue às 10 horas para conhecer a equipe e o cardápio, instruiu Regina, a gerente de salão, uma mulher de meia-idade com olhos atentos que pareciam enxergar através das pessoas. A cozinha do Vinhas estava em plena ebulição, quando Juliana foi apresentada à equipe. Cozinheiros gritavam pedidos, ajudantes corriam com panelas fumegantes, garçons entravam e saíam com bandejas equilibradas habilmente. Este é Miguel, nosso chefe principal, disse Regina, apresentando-a a um homem alto, de aproximadamente 40 anos, cabelos grisalhos nas têmporas e olhos castanhos intensos, que a observaram com curiosidade. Bem-vinda, Juliana. Ele sorriu, estendendo a mão. Primeira vez como garçonete. É tão óbvio assim? Ela perguntou, tentando soar nervosa, o que não foi difícil. Consigo reconhecer um peixe fora d'água. Ele riu, um som genuíno e caloroso. Não se preocupe. Todo mundo começa de algum lugar. Se precisar de ajuda, é só pedir. Havia algo familiar em Miguel, que Isabela não conseguia identificar. Talvez a forma como seus olhos se enrugavam quando sorria, ou o tom de sua voz. Afastou o pensamento, concentrando-se em seu papel. O treinamento relâmpago foi interrompido quando os Costa chegaram para seu almoço habitual. Regina rapidamente alinhou os funcionários. Os patrões chegaram, Juliana. Você observa hoje. Amanhã já começa a atender. Pela primeira vez, Isabela viu pessoalmente a família que poderia se tornar parte da sua. Antônio Costa, o patriarca. Entrou primeiro. Um homem de 70 anos com postura militar e expressão severa. Seguido por Célia, sua esposa, uma mulher elegante, mas de olhar frio e calculista. Por fim, Ricardo, o suposto pretendente de Isabela, alto, bem vestido, com seu cabelo escuro penteado para trás e um sorriso que parecia ensaiado. Ricardo Costa era a imagem do típico herdeiro paulistano, bonito, mas de uma beleza artificial. Como uma fruta polida demais. Mesa de sempre. Sr. Costa, perguntou Regina, toda sorrisos. Claro, Regina, e traga aquele Cabernet de 2015. Estamos comemorando, escondida estrategicamente atrás de um aparador. Juliana observava. A mesa de sempre era a melhor do restaurante, com vista para o jardim interno. Os Costa foram servidos com uma deferência que beirava a subserviência. O acordo com os Ferreira está praticamente fechado, comentou Ricardo, alto o suficiente para que mesas próximas ouvissem. A velha Ana está convencida de que é um bom negócio, e a sobrinha solteirona está desesperada por um marido. Antônio franziu o senho. Baixe a voz, Ricardo. As paredes têm ouvidos. Que diferença faz? Ricardo deu de ombros, tomando um gole generoso de vinho. Logo parte desse império será nosso. A tal Isabela nem sequer me conhece pessoalmente, e já está quase aceitando o casamento. Deve ser daquelas executivas frígidas que só conhecem planilhas. Célia deu um tapinha na mão do filho, mas seu sorriso traía aprovação. Ricardo, querido, maneiras, lembre-se de que precisamos dela. Por enquanto, o almoço prosseguiu com Isabela observando cada detalhe. Como Antônio tratava os funcionários com desprezo, como Célia criava situações para reclamar da comida e conseguir descontos, como Ricardo flertava descaradamente com uma cliente casada na mesa ao lado. O pior momento veio quando uma jovem garçonete derrubou acidentalmente algumas gotas de vinho na manga do paletó de Antônio. Sua incompetente, vociferou ele, agarrando o braço da moça com força. Sabe quanto custa esse paletó? A garçonete, quase em lágrimas, tremia. Desculpe, senhor, foi um acidente. Acidentes custam dinheiro, continuou Antônio. Vai sair do seu salário. Foi quando Miguel surgiu da cozinha como se tivesse um sexto sentido para problemas. Algum problema, Sr. Costa? Perguntou com um tom calmo, mas firme. Sua funcionária arruinou meu paletó italiano. Miguel olhou para a mancha quase imperceptível, depois para a garçonete assustada. Peço desculpas pelo inconveniente. A casa cobrirá a limpeza do paletó, obviamente. Ele se virou para a garçonete. Lucia, pode voltar para a cozinha. O mais surpreendente para Isabela foi ver como Antônio recuou. Havia algo na presença tranquila, mas inegavelmente forte de Miguel, que parecia acalmar até mesmo o tirano. Quando a família saiu, 2 horas depois, o clima no restaurante mudou visivelmente.
Funcionários relaxaram os ombros, conversas tornaram-se mais naturais. Até os clientes pareciam mais à vontade. Eles vêm todos os dias? Perguntou Juliana a Regina enquanto ajudavam a limpar as mesas. Infelizmente, respondeu a gerente baixando a voz. Os Costa são os patrões. Miguel não parece ter medo deles. Regina sorriu enigmaticamente. Miguel é diferente. É o único que o senhor... Antônio respeita. Talvez porque seja o melhor chefe da cidade. Ou talvez... Ela parou, como se tivesse dito demais. Talvez... Nada. São fofocas antigas. Regina mudou de assunto. Amanhã você atende suas primeiras mesas. Descanse bem. Tarde da noite. Em seu apartamento temporário, Isabela digitava furiosamente em seu laptop. Registrando tudo o que havia testemunhado, uma mensagem de Márcia apareceu na tela. Jorge Costa está agindo estranho. Pediu acesso a documentos financeiros que nunca solicitou antes. Devo autorizar. Isabela franziu o senho. Jorge era primo de Ricardo e seu administrador financeiro há 2 anos. Sempre fora competente, mas reservado. Por que esse súbito interesse em documentos fora de sua alçada habitual? Negue educadamente. Diga que precisa de minha autorização expressa. Respondeu, deitada na cama simples daquele apartamento anônimo, longe do luxo a que estava acostumada. Isabela revisou mentalmente seu dia. Os Costa eram exatamente o que temia. Arrogantes, mesquinhos, calculistas, mas havia algo mais ali, algo que não conseguia definir. E havia Miguel, porque não conseguia tirar o chefe da cabeça. Havia algo nele, uma dignidade natural, uma bondade genuína, que destoava completamente do ambiente tóxico criado pelos Costa. Amanhã, pensou Isabela, fechando os olhos, começa o 2º ato desta peça, e agora não estou mais observando das coxias. Estou no palco. O que ela não sabia era que o roteiro desta peça havia sido escrito décadas atrás, muito antes dela nascer, e que o final seria mais surpreendente do que qualquer um poderia imaginar. 3 semanas se passaram num piscar de olhos. Juliana, antes desajeitada e insegura, agora se movia com desenvoltura entre as mesas do Vinhas, equilibrando bandejas e memorizando pedidos. O que começara como um disfarce tornou-se quase uma segunda natureza para Isabela. Em alguns momentos, ela se pegava esquecendo quem realmente era. Uma sensação estranhamente libertadora. Naquela manhã de quarta-feira, o restaurante estava tranquilo. Miguel preparava novos pratos para o cardápio de inverno, e Juliana foi designada para ajudá-lo a testar as receitas. Prove isso, disse Miguel, oferecendo uma colher de molho aveludado. Isabela sentiu o sabor complexo se espalhar em sua boca. Um equilíbrio perfeito entre acidez e cremosidade. É, incrível, ela disse sinceramente. Tem um toque de... trufas brancas. Miguel ergueu as sobrancelhas surpreso. Bom paladar para uma garçonete iniciante. Isabela percebeu seu erro. Juliana Silva, garçonete sem experiência, dificilmente reconheceria trufas brancas. Meu pai era apaixonado por culinária. Improvisou rapidamente. Ele assistia a todos os programas de gastronomia. Aprendi ouvindo. Seu pai tem bom gosto. Miguel sorriu voltando à panela. E onde ele está agora? Faleceu há 5 anos. A resposta veio naturalmente. Um pedaço real de sua vida que podia compartilhar sem risco. Sinto muito, disse Miguel, com genuína empatia. Também perdi alguém importante. Minha mãe adotiva, há pouco mais de 1 ano. A adotiva, Miguel assentiu, mexendo o molho lentamente. Cláudia me criou desde bebê. Nunca conheci meus pais biológicos. Algo na maneira como ele disse isso, uma mistura de aceitação e melancolia, tocou Isabela profundamente. Antes que pudesse responder, o telefone da cozinha tocou. Miguel atendeu e seu semblante mudou. Os Costa estão chegando com convidados importantes, anunciou para a equipe. Todos a postos, o ambiente relaxado evaporou instantaneamente. Cozinheiros ajustaram uniformes. Ajudantes aceleraram preparativos. Garçons alinharam-se perfeitamente. 15 minutos depois, Ricardo entrou acompanhado de Jorge Costa e uma mulher elegante que Juliana reconheceu imediatamente. Renata,
a atriz contratada para se passar por Isabela Ferreira, seu coração disparou. Era a primeira vez que seu disfarce enfrentaria um teste tão direto. Jorge puxou a cadeira para Isabela, sentar-se, todo galanteador. Ricardo, por sua vez, exibia seu melhor comportamento, atencioso, charmoso, completamente diferente do homem que Juliana observava diariamente, tratando mulheres como troféus descartáveis. Senhorita Ferreira, estamos honrados com sua presença, disse Regina. A gerente, inclinando-se respeitosamente. Seu primo, Sr. Jorge, fez a reserva, mas não mencionou que teríamos a ilustre herdeira Ferreira conosco hoje. Foi uma decisão de última hora, respondeu Renata, com a elegância discreta que Isabela lhe ensinara. Ouvi maravilhas sobre a gastronomia do Vinhas. Juliana, você atenderá esta mesa, instruiu Regina, para o horror de Isabela. Engolindo em seco, ela se aproximou da mesa com um bloco de notas em mãos. Boa tarde, sou Juliana e serei sua garçonete hoje. Posso trazer algo para beberem? O almoço transcorreu numa tensão que apenas Isabela percebia. Renata interpretava seu papel à perfeição, falando pouco e observando muito. Exatamente como a verdadeira Isabela faria, Jorge exibia um charme calculado, enquanto Ricardo alternava entre atenções exageradas a Isabela e olhares lascivos para Juliana quando achava que ninguém percebia. Você é nova aqui? Não, perguntou Ricardo a Juliana quando ela servia o vinho. Nunca a vi antes. Comecei há algumas semanas, senhor. Ricardo, por favor, senhor, me faz sentir velho. Ele sorriu, tocando deliberadamente sua mão ao pegar a taça. Juliana notou o olhar de desaprovação que Isabela lançou a Ricardo e sentiu uma ponta de satisfação. Renata estava completamente imersa no papel. Depois que o trio partiu, Juliana escapou para o banheiro dos funcionários, precisando de um momento para processar o que acabara de acontecer. Estava lavando o rosto quando ouviu vozes do lado de fora. Viu como Ricardo olhava para a garçonete nova. Era a voz de Regina, e na frente da própria noiva. Isabela Ferreira não é noiva dele ainda, respondeu outra voz, que Juliana reconheceu como de Lucia. E você viu como ela é? Fria, parece uma estátua de mármore. Ricos são assim mesmo, querida, e os Costa precisam desesperadamente desse casamento. Ouvi Sr. Antônio dizer que os vinhedos estão à beira da falência. As vozes se afastaram, deixando Isabela com seus pensamentos turbilhonados. Enquanto isso, a quilômetros dali, no escritório principal das empresas Ferreira, Jorge Costa acessava seu computador com um sorriso satisfeito. O almoço havia sido um sucesso. Ricardo mantivera Isabela entretida, enquanto ele plantava a semente da próxima fase de seu plano. Conseguiu os documentos que precisava? Perguntou Dona Ana, entrando na sala e fechando a porta cuidadosamente atrás de si. Márcia é dura na queda, respondeu Jorge. Disse que precisa da autorização expressa de Isabela. Mas isso é apenas um contratempo. Tenho outros métodos. Quanto tempo até conseguirmos o que queremos? Jorge girou a caneta entre os dedos, pensativo. O plano era transferir os ativos gradualmente, para não levantar suspeitas. Mas com Isabela fora, podemos acelerar mais um mês, talvez 2, e teremos redirecionado 60% da fortuna Ferreira para nossas empresas offshore. E o casamento é apenas a cereja do bolo. Minha cara Ana, com ou sem casamento, o dinheiro estará em nossas mãos. E quando Isabela descobrir... Ele deixou a frase no ar, o sorriso alargando-se. O que Ricardo acha que estamos fazendo? Jorge riu. Ricardo acha que estamos criando um fundo de emergência para depois do casamento. Nem ele nem Antônio sabem a verdadeira extensão do nosso projeto. Ana sorriu friamente. E Célia, minha querida tia, sabe apenas o necessário. Quanto menos pessoas souberem os detalhes, melhor. De volta ao Vinhas, o expediente terminava e Juliana ajudava a organizar o salão para o jantar. Miguel saiu da cozinha, tirando o avental. Cansada? Perguntou. Notando as olheiras dela. Um pouco, dia intenso. Vi que atendeu a mesa especial. Ricardo Costa é sempre desagradável com as garçonetes. Se ele ultrapassar algum limite, me avise. A preocupação genuína em sua voz surpreendeu Isabela. Miguel era uma anomalia no universo dos Costa. Íntegro num ambiente de mentiras.
Gentil num mundo de crueldade, por que você trabalha aqui? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Você tem talento suficiente para ter seu próprio restaurante. Miguel tocou distraidamente um objeto sob sua camisa, algo que parecia um medalhão. Cláudia, minha mãe adotiva, trabalhou para os Costa por décadas. Quando ela adoeceu, eles me ofereceram o cargo de chefe para que eu pudesse cuidar dela. Depois que ela faleceu, ele deu de ombros. Acho que nunca encontrei motivo suficiente para partir. Enquanto caminhava para casa naquela noite, Isabela refletia sobre as duas faces da mesma moeda que estava testemunhando. De um lado, a ganância e a falsidade dos Costa. Do outro, a integridade silenciosa de Miguel. E no meio, ela própria, vivendo uma mentira para descobrir a verdade. Em seu apartamento temporário, Isabela verificou as mensagens enviadas por Márcia. A situação nas empresas parecia sob controle, mas havia sinais preocupantes. Tentativas de acesso não autorizadas a contas bancárias, solicitações estranhas de transferências para empresas desconhecidas, tudo assinado por Jorge. Preciso investigar mais a fundo, pensou Isabela, acessando remotamente o sistema financeiro das empresas Ferreira. O que encontrou confirmou suas suspeitas. Jorge Costa estava sistematicamente desviando recursos para uma rede complexa de empresas fantasmas. O plano de se infiltrar como garçonete revelara mais do que esperava. Não era apenas Ricardo que representava uma ameaça. Era toda a família Costa, com Jorge à frente de uma elaborada fraude financeira. Mas havia outro mistério que a intrigava cada vez mais: Miguel. Por que sentia aquela inexplicável conexão com ele? Por que seu coração acelerava quando estavam próximos? Era apenas admiração por sua bondade em meio à crueldade dos Costa? Ou algo mais profundo, mais antigo, como se já se conhecessem antes? Isabela não sabia que a resposta para essa pergunta mudaria não apenas seu futuro, mas reescreveria completamente seu passado. A chuva castigava São Paulo naquela tarde de quinta-feira. O Vinhas estava quase vazio, com apenas alguns clientes dispersos pelo salão. Juliana limpava taças atrás do balcão quando ouviu um estrondo na cozinha seguido de gritos. Incompetente, como pode arruinar uma remessa inteira de trufas? A voz de Antônio Costa ecoava pelo restaurante. Juliana correu para a cozinha junto com outros funcionários. Antônio estava vermelho de raiva, enquanto um jovem ajudante tremia encostado na parede, no chão, espalhava-se o que restara de uma caixa de trufas importadas. Foi um acidente, senhor. Eu escorreguei e... Acidentes custam dinheiro. Sabe quanto custa cada uma dessas trufas? Está demitido, recolha suas coisas e suma Miguel, que estava no escritório revisando pedidos, apareceu rapidamente. Senhor Costa, se me permite. Sua voz era calma, mas firme. Paulo é nosso melhor ajudante. Foi um acidente, e a seguradora cobrirá o prejuízo. Não me interessa. Quero ele fora daqui. O que aconteceu em seguida surpreendeu a todos. Miguel calmamente desabotoou 2 botões da camisa de chefe e retirou de dentro um medalhão preso a uma corrente de prata. Era uma peça simples. Um pequeno São Cristóvão entalhado em prata envelhecida. Vou comprar as trufas com meu próprio dinheiro. Então, disse Miguel, segurando o medalhão como se fosse oferecê-lo em pagamento. O efeito sobre Antônio foi instantâneo e desconcertante. Seu rosto passou da fúria ao choque, depois a algo próximo do medo. Guarde isso, disse ele, com voz subitamente rouca. O rapaz pode ficar, apenas seja mais cuidadoso. Com isso, Antônio saiu apressadamente da cozinha, deixando todos perplexos. Juliana observou Miguel guardar o medalhão de volta sob a camisa, suas mãos ligeiramente trêmulas. O incidente seria apenas uma curiosidade, não fosse por um detalhe que fez o sangue de Isabela gelar, aquele medalhão. Ela o conhecia. Era praticamente idêntico a uma relíquia de família que sua mãe sempre usava, e que agora pertencia a ela. Um medalhão que, segundo sua mãe, tinha um par que pertencera a um filho perdido. A memória atingiu-a como um raio. Aos 12 anos, encontrara sua mãe chorando enquanto segurava aquele mesmo medalhão. Algum dia vou te contar uma história triste, filha, dissera Helena Ferreira naquela noite, sobre este medalhão e seu par, que foi levado junto com alguém muito especial. Isabela nunca ouvira a história completa.
Sua mãe sempre desconversava quando o assunto surgia, e o medalhão tornara-se apenas uma joia de família que ela herdara após a morte dos pais. Juliana, está tudo bem. A voz de Miguel trouxe-a de volta ao presente. Você está pálida. Estou bem, só, impressionada com o que aconteceu. Por que, senhor? Antônio reagiu daquele jeito ao seu medalhão. Miguel pareceu desconfortável. É uma longa história. Este medalhão era o único objeto que eu tinha quando Cláudia me acolheu. Segundo ela, pode ter pertencido à minha família biológica. A mente de Isabela trabalhava freneticamente. Coincidências acontecem certamente, mas aquilo era demais. Precisava ver o medalhão de perto, compará-lo com o seu. É bonito, comentou casualmente. Posso ver, hesitante. Miguel retirou a corrente do pescoço e entregou-lhe o medalhão. Isabela segurou a respiração. As marcas, os detalhes, até mesmo um pequeno arranhão na base. Tudo era idêntico ao seu. É de São Cristóvão, não é? Perguntou, tentando manter a voz firme. Sim, o protetor dos viajantes. Talvez meus pais biológicos quisessem me proteger na jornada da vida. Ele deu um sorriso triste. Não funcionou muito bem. Considerando que fui abandonado, Isabela devolveu o medalhão, lutando contra o impulso de revelar tudo ali mesmo. Seu coração martelava no peito. Miguel poderia ser. Não, era absurdo demais. Naquela noite, em seu apartamento, Isabela não conseguia dormir. Revirou gavetas até encontrar seu próprio medalhão de São Cristóvão, guardado numa pequena caixa de veludo, lado a lado com seu desenho do medalhão de Miguel. Não havia dúvida. Eram peças gêmeas, parte de um conjunto. Seus dedos tremiam enquanto discava o número de Márcia. Preciso que pesquise algo para mim, com absoluta discrição, disse assim que a assistente atendeu. Quero tudo sobre Miguel Costa, chefe principal do Vinhas, aproximadamente 42 anos, especialmente sua origem, a adoção, qualquer conexão com os Ferreira. Miguel Costa. Márcia soou confusa. Pensei que estivesse investigando Ricardo. As coisas complicaram-se. É urgente, Márcia. Enquanto esperava as informações, Isabela continuou sua rotina como Juliana no restaurante, agora observando Miguel sob uma nova luz. Notou como seus gestos às vezes lembravam seu próprio pai, como seu sorriso tinha algo familiar, como um eco distante de alguém que conhecera. Paralelamente, intensificou sua investigação sobre as atividades financeiras de Jorge. Através de acessos remotos aos sistemas da empresa, descobriu transferências suspeitas para contas no Caribe e em Luxemburgo, sempre em valores abaixo do limite que dispararia alertas automáticos. Ele é meticuloso, pensou Isabela. Está gradualmente sangrando a empresa. Foi então que Jorge apareceu inesperadamente no restaurante numa tarde chuvosa. Sozinho, sentou-se num canto discreto e pediu que Juliana o atendesse. Vinho tinto, o melhor da casa, solicitou, mal erguendo os olhos do celular, enquanto servia. Isabela notou que ele consultava tabelas financeiras que pareciam familiares demais. Posicionou-se discretamente para ver melhor a tela. Eram sem dúvida demonstrativos das empresas Ferreira. Mais alguma coisa, senhor? Perguntou, inclinando-se um pouco mais que o necessário. Jorge finalmente olhou para ela, seus olhos percorrendo-a de cima a baixo de maneira desconfortável. Não, por enquanto. Juliana, certo? Sim, senhor. Você é nova aqui. Ricardo comentou sobre você. Espero que positivamente. Ela sorriu, mantendo o personagem. Oh, sim. O sorriso de Jorge tinha algo predatório. Meu primo tem bom gosto para mulheres, se não para negócios. Antes que Juliana pudesse responder, o celular de Jorge tocou. Ele atendeu, falando em voz baixa. Sim, Ana. Estou cuidando disso. Não, ela não suspeita de nada. Já consegui transferir 20% para as offshores. Precisamos de mais um mês para completar a operação. O sangue de Isabela gelou. Dona Ana estava envolvida na fraude. Sua própria tia conspirava para roubá-la. A revelação era tão dolorosa quanto a descoberta da fraude em si. Naquela noite, Márcia enviou os primeiros resultados de sua pesquisa sobre Miguel. Registros oficiais mostram que Miguel foi adotado informalmente por Cláudia Oliveira, ex-funcionária da Mansão Ferreira, há aproximadamente 40 anos. Não há certidão de nascimento original, apenas documentos emitidos posteriormente.
Cláudia trabalhou como cozinheira para seus pais por 15 anos antes de deixar o emprego abruptamente. A informação era intrigante, mas insuficiente. Por que Cláudia deixara o emprego na mansão Ferreira? E por que levara um bebê com ela? A coincidência do medalhão, a idade aproximada, a conexão com a antiga cozinheira de sua família, tudo apontava para algo que parecia impossível, mas que começava a fazer um estranho sentido. Isabela precisava de mais informações sobre Cláudia Oliveira. Se Miguel era quem ela começava a suspeitar, isto mudaria tudo. Não apenas seu plano de investigar os Costa, mas toda sua compreensão sobre quem era e qual era seu lugar no mundo na manhã seguinte. Enquanto preparava o salão para o almoço, Juliana observou algo curioso. Célia Costa, normalmente fria e distante, observava Miguel pela porta da cozinha com uma expressão estranha, algo entre culpa e medo. Quando Miguel saiu para cumprimentá-la, Célia recuou como se tivesse visto um fantasma. "A senhora está bem?" perguntou Miguel, preocupado. "Aquele medalhão", murmurou Célia, apontando para o peito de Miguel, onde o contorno do São Cristóvão era visível sob a camisa. Onde conseguiu isso?" "Sempre o tive." "Por quê?" Célia recompôs-se rapidamente. "Por nada, apenas. Lembrou-me de algo. Não é importante." Ela se afastou, visivelmente perturbada. Juliana, observando tudo de longe, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo muito errado ali, algo além da fraude financeira que descobrira. Naquela noite, enquanto fechava o restaurante, Miguel pediu para conversar com Juliana em particular. "Notei como você olha para meu medalhão", disse ele sem preâmbulos. Como se o reconhecesse, o coração de Isabela disparou. Seu disfarce teria sido descoberto. "É apenas curiosidade", respondeu, evitando seus olhos. "Parece antigo, especial." Miguel estudou-a por um momento. Depois disse algo que a deixou sem fôlego. "Sabe, às vezes tenho a estranha sensação de que nos conhecemos de algum lugar. Juliana, ou qualquer que seja seu verdadeiro nome, o mundo de Isabela parecia desmoronar e reconstruir-se simultaneamente." As palavras de Miguel ecoavam em sua mente. "Ou qualquer que seja seu verdadeiro nome." Ele suspeitava de algo. "Mas o que exatamente? Não sei do que está falando", respondeu Juliana. Tentando manter a compostura, Miguel sorriu. Não com malícia, mas com uma curiosidade genuína. "Não se preocupe, não vou expor você, mas seus conhecimentos de gastronomia são avançados demais para uma garçonete iniciante. Você observa os Costa com intensidade excessiva. E ontem," ele hesitou, "vi você acessando dados financeiros no seu celular durante o intervalo." Nada que uma garçonete comum faria. Isabela sentiu o sangue gelar. Havia sido descuidada. "Sou uma estudante de gastronomia fazendo pesquisa de campo para meu trabalho de conclusão", improvisou rapidamente. "Sobre a dinâmica dos restaurantes de luxo, mas prefiro que ninguém saiba." Miguel assentiu, parecendo aceitar a explicação, embora seus olhos transmitissem ceticismo. "Seu segredo está seguro comigo, Juliana." Os dias seguintes foram tensos. Isabela sentia-se constantemente observada, não apenas por Miguel, mas também por Célia, que demonstrava um interesse incomum na garçonete novata. A matriarca dos Costa agora frequentemente aparecia na cozinha sem motivo aparente, seus olhos alternando entre Miguel e Juliana com uma expressão perturbadora. "A senhora Costa não gosta muito de mim, não é?" comentou Juliana com Lúcia enquanto organizavam os guardanapos. "Célia não gosta de ninguém", respondeu Lúcia baixando a voz. "Mas algo estranho está acontecendo ontem. Ouvi ela discutindo com o Sr. Antônio sobre Miguel, algo sobre ele não pode descobrir. E foi há muito tempo." Isabela guardou a informação mentalmente. O mistério se aprofundava. Naquela noite, recebeu outra mensagem de Márcia. "Notícias importantes. Descobri que Cláudia Oliveira faleceu há exatamente 13 meses. Mais importante, há registros de um incêndio na ala infantil da mansão Ferreira há 40 anos. Poucos dias antes dela deixar o emprego, os detalhes foram abafados na época." Isabela prendeu a respiração. Incêndio na ala infantil. Nunca ouvira falar disso. Seus pais jamais mencionaram tal acontecimento.
No dia seguinte, uma quinta-feira chuvosa, o restaurante estava praticamente vazio. Miguel convidou Juliana para ajudá-lo a organizar o estoque da adega. Você se importa se eu fizer uma pergunta pessoal? Perguntou Isabela enquanto etiquetavam garrafas. Depende da pergunta. Ele respondeu com um meio sorriso. Sua mãe adotiva, Cláudia. Você disse que ela faleceu recentemente. Ela nunca contou nada sobre seus pais biológicos. Miguel pausou. Uma garrafa de vinho suspensa no ar. Seus olhos tornaram-se distantes. Cláudia sempre evitou o assunto. Dizia apenas que me encontrou quando eu era muito pequeno e que meus pais não podiam me criar. Ele colocou a garrafa cuidadosamente na prateleira. Mas em seus últimos dias, ela ficou diferente, febril, confusa. Falava sobre um incêndio, sobre ter que fugir para me proteger. Isabela sentiu seu coração acelerar. Ela deixou algo para você, cartas, documentos, qualquer coisa. Miguel olhou-a com curiosidade renovada. Por que o interesse, Juliana? Apenas curiosidade. Histórias de adoção sempre me tocam. Ele pareceu considerar se devia continuar. Então suspirou. Ela deixou um diário selado, com instruções explícitas. Só deveria ser aberto quando eu encontrasse alguém com o mesmo símbolo. O medalhão? Sussurrou Isabela involuntariamente. Exato. Por anos. Achei que era delírio. Que Cláudia estava confusa no fim. Que probabilidade haveria de encontrar alguém com um medalhão idêntico ao meu? Então, ele não terminou a frase, mas seus olhos fixaram-se em Juliana com intensidade perturbadora. Naquela noite, Isabela mal conseguiu dormir. Tudo apontava para algo impossível, mas cada vez mais provável. Miguel poderia ser seu irmão, talvez até gêmeo, separado dela em circunstâncias trágicas décadas atrás. Mas como confirmar sem revelar sua verdadeira identidade? E se estivesse errada, expor-se significaria arruinar sua investigação sobre os Costa e a fraude financeira. A resposta veio na forma de uma mensagem de Márcia na manhã seguinte. Encontrei algo nos arquivos pessoais de sua mãe. Uma antiga fotografia danificada, parcialmente queimada. Mostra 2 berços lado a lado na antiga ala infantil. Atrás, escrito à mão: Meus 2 tesouros, 1980. Enviei a imagem para seu e-mail seguro. Isabela abriu a fotografia com mãos trêmulas. Era verdade. Os berços idênticos, um com uma pequena manta rosa, outro com uma azul, a data coincidia perfeitamente. Naquele mesmo dia, durante o intervalo no Vinhas, reuniu coragem e abordou Miguel na despensa. Preciso te mostrar algo, disse, retirando seu próprio medalhão de São Cristóvão de dentro da camisa. Os olhos de Miguel se arregalaram, fixando-se na peça idêntica à sua. Suas mãos tremeram quando tocou o medalhão de Isabela, comparando-o com o seu. Como? Onde conseguiu isso? Pertenceu à minha mãe, respondeu Isabela, abandonando a história fictícia de Juliana. E antes dela, a minha avó, é uma relíquia de família. Miguel recuou um passo, como se tivesse levado um choque. Então, sem dizer mais nada, pegou-a pelo pulso. Venha comigo, agora. Ele a conduziu até seu pequeno apartamento acima do restaurante. Um espaço simples, mas impecavelmente organizado. De uma pequena caixa forte embutida na parede, retirou um pacote de papel pardo amarrado com barbante. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia desfazer o nó. Nunca mostrei isso a ninguém, disse, estendendo o pacote para Isabela. É o diário de Cláudia. O diário era um caderno de capa de couro desgastada, selado com lacre de cera vermelho. Anexada à capa, um envelope com os dizeres: para ser aberto apenas quando encontrar alguém com o mesmo símbolo. Com reverência, Isabela quebrou o lacre do envelope e retirou uma carta escrita em uma caligrafia trêmula. Meu querido Miguel, se está lendo isto, significa que encontrou a outra metade do medalhão. E talvez sua outra metade também. Deveria ter contado a verdade há anos, mas o medo me impediu. Agora, à beira da morte, não posso partir levando este segredo. Você não foi abandonado. Foi salvo. De um incêndio na mansão Ferreira em 1980, onde trabalhei como cozinheira por 15 anos. Naquela noite, alguém ateou fogo à ala infantil. No caos, consegui resgatar você, mas não pude chegar até sua irmã gêmea. Isabela ofegou. Sua visão turvando-se com lágrimas, Miguel continuou lendo, sua voz cada vez mais embargada.
Fugi com você, temendo pela sua segurança, acreditando que o incêndio fora proposital. Criei-o como meu filho, longe dos Ferreira, para protegê-lo. Anos depois, soube que sua irmã sobreviveu. Mas então era tarde demais para desfazer o que havia feito. O medalhão que sempre carregou era um de um par, dados aos gêmeos pela mãe, Helena Ferreira, no dia do nascimento. Se encontrou alguém com um medalhão idêntico. Provavelmente encontrou sua família verdadeira. Perdoe-me por não ter tido coragem de contar antes. Fiz o que acreditava ser certo para mantê-lo seguro. Com eterno amor, Cláudia. O silêncio que se seguiu parecia ter peso físico. Miguel encarava Isabela como se a visse pela primeira vez. Ela, por sua vez, sentia-se incapaz de falar, as revelações atingindo-a em ondas. Você, Miguel finalmente conseguiu dizer. Você é uma Ferreira. Isabela assentiu lentamente. Incapaz de continuar a mentira. Sou Isabela Ferreira, não Juliana. Os olhos de Miguel se arregalaram ainda mais. A noiva de Ricardo, a herdeira do Império Ferreira. Mas por que está aqui como garçonete? Para conhecer os Costa antes de me comprometer com o casamento. Sua voz falhou, mas encontrei muito mais do que esperava. Miguel sentou-se pesadamente, seu mundo claramente revirado. Isabela, por sua vez, abriu o diário com mãos trêmulas, virando as páginas até encontrar uma entrada, datada de 21 de junho de 1980. O pior aconteceu, Célia, a nova empregada. Ateou fogo à ala infantil. No caos, consegui resgatar apenas o menino. Célia fugiu, provavelmente pensando que ambas as crianças haviam morrido. Não posso voltar. Ela tem cúmplices poderosos. Devo proteger este bebê, mesmo que isso signifique que ele nunca conhecerá sua verdadeira família. Que Deus me perdoe pelo que estou fazendo. Célia, sussurrou Isabela. A mesma Célia Costa. Ela provocou o incêndio. Impossível. Miguel balançou a cabeça, incrédulo. Ela teria que ser jovem o suficiente para trabalhar como empregada há 40 anos. Velha o suficiente para ser mãe de Ricardo agora, completou Isabela, fazendo os cálculos mentalmente. A idade dela corresponde. Os dois se entreolharam. A magnitude da revelação, ainda impossível de processar completamente, não eram apenas estranhos ligados por medalhões idênticos. Eram irmãos gêmeos, separados por um crime terrível, reunidos pelo destino 4 décadas depois, e a mulher responsável por sua separação estava a poucos metros dali, na mansão dos Costa. Inconsciente de que sua vítima sobrevivente agora conhecia a verdade, o café esfriava intocado entre eles. Sentados na pequena cozinha do apartamento de Miguel, Isabela e ele se encaravam, ainda absorvendo a magnitude das revelações. Somos irmãos, disse Miguel finalmente, como se precisasse ouvir as palavras em voz alta para acreditar. Irmãos gêmeos, Isabela assentiu, incapaz de conter as lágrimas. Sua mão encontrou a dele sobre a mesa. Por que nossos pais nunca me contaram sobre você? Por que deixaram que eu crescesse acreditando ser filha única? Miguel folheou novamente o diário de Cláudia. Aqui diz que no caos do incêndio, Célia fugiu acreditando que ambas as crianças haviam morrido. Talvez seus pais, nossos pais, ele corrigiu-se, pensassem o mesmo sobre mim. Ou talvez soubessem que você sobreviveu, mas não conseguiram encontrá-lo, sugeriu Isabela. Cláudia diz que fugiu para protegê-lo, temendo que Célia tivesse cúmplices. Continuaram lendo o diário, descobrindo que Cláudia havia se escondido em uma pequena cidade do interior por anos, antes de retornar a São Paulo sob um nome falso. Ironicamente, acabou encontrando emprego como cozinheira para os Costa, sem saber da conexão de Célia com o crime que a fizera fugir décadas atrás. Que mulher extraordinária, murmurou Miguel, acariciando a capa gasta do diário. Sacrificou tudo para me proteger e fez um trabalho incrível, sorriu Isabela através das lágrimas. Você é um homem maravilhoso, Miguel. Tenho orgulho de ser sua irmã. O momento foi interrompido pelo celular de Isabela. Era Márcia. Notícias urgentes, disse a assistente sem preâmbulos. Jorge conseguiu acesso a mais contas offshore. Já transferiu 35% dos ativos líquidos e está acelerando o processo. A situação é crítica. Isabela sentiu o sangue gelar. Quanto tempo temos antes que ele comprometa a maior parte dos ativos? Pelo ritmo atual, 1 semana, talvez menos, e a mais.
O evento de noivado está marcado para sábado da próxima semana. O quê? Quem autorizou isso? Dona Ana, aparentemente com sua autorização, Renata foi instruída a confirmar pessoalmente. Após desligar, Isabela explicou rapidamente a situação a Miguel. Os Costa não estão apenas atrás de um casamento vantajoso, concluiu. Estão literalmente roubando minha fortuna, através de Jorge e com a cumplicidade da minha própria tia. E temos apenas uma semana para detê-los, completou Miguel, assimilando a seriedade da situação. Mas há algo que não entendo. Por que Célia provocaria um incêndio na mansão Ferreira há 40 anos? Qual seria o motivo? Isabela refletiu, conectando os pontos. O diário menciona que ela tentou sequestrar ambos os bebês, talvez para pedir resgate. Os Ferreira já eram ricos naquela época. Miguel voltou ao diário, procurando mais pistas. Encontrou uma entrada datada de 3 meses após o incêndio. Hoje vi Célia na cidade, irreconhecível em suas roupas caras. Rumores dizem que se casou com Antônio Costa, o viúvo rico. Será que ele sabe o que ela fez? Será que foi cúmplice? Devo manter Miguel ainda mais escondido. Célia se casou com Antônio logo após o incêndio, disse Miguel, a voz trêmula de indignação. Usou o dinheiro do sequestro planejado para ascender socialmente. Ou Antônio era cúmplice desde o início, sugeriu Isabela. Isso explicaria por que ele parece temer seu medalhão. Ele sabe o que significa. O telefone de Isabela tocou novamente. Era Renata, a atriz que se passava por ela. Temos um problema, disse visivelmente nervosa. Ricardo está exigindo um jantar particular amanhã à noite. Só nós dois. Não consigo adiar mais. Tudo bem, respondeu Isabela após um momento de reflexão. Aceite, mas escolha um restaurante público e mantenha o encontro breve. Diga que está indisposta. Após desligar, Miguel observou-a com preocupação. Esta farsa não pode continuar muito mais tempo. O cerco está se fechando. Precisamos de provas concretas antes de confrontá-los, argumentou Isabela. Tanto da fraude financeira quanto do crime de Célia. O diário de Cláudia é prova do incêndio. Mas seria sua palavra contra a de Célia. Quanto à fraude, consegue rastrear as transferências. Sim, mas preciso de acesso direto aos sistemas da empresa. Posso fazer isso remotamente, mas levaria dias. Enquanto discutiam estratégias, uma nova entrada no diário chamou a atenção de Miguel. Descobri algo perturbador hoje. Maurício Ferreira, o pai das crianças, visitou o túmulo vazio no aniversário do incêndio. Seguiu até seu escritório na mansão, através da janela. Viu-o abrir um cofre e examinar documentos, chorando. Suspeito que ele talvez desconfie que o menino sobreviveu e tenha tomado providências legais secretas. Rezo para que nunca me encontre, embora parte de mim queira devolver Miguel à sua verdadeira família. Meu pai, nosso pai suspeito que você estivesse vivo, sussurrou Isabela, e pode ter deixado algo preparado caso você aparecesse um dia, como um testamento secreto, sugeriu Miguel. Onde estaria guardado? Isabela refletiu intensamente, lembrando-se de histórias que seu pai contava. Papai tinha um velho ditado: segredos importantes devem ser escondidos em locais óbvios. Dizia que os melhores documentos nunca deveriam ser guardados em cofres, mas em lugares que ninguém pensaria em procurar, como um livro de receitas. Miguel sorriu levemente. Cláudia menciona em outra entrada que, quando trabalhava para os Ferreira, seu pai confiava documentos importantes ao antigo chefe da família, que os escondia em livros de culinária. Uma súbita realização atingiu Isabela. O chefe Matias. Ele se aposentou há cerca de 10 anos. Era praticamente da família. E para onde ele teria levado esses livros após se aposentar? Questionou Miguel. A resposta veio como um raio. A biblioteca culinária do Vinhas. Disseram em uníssono. Naquela mesma noite, depois que o restaurante fechou, Isabela e Miguel vasculharam discretamente a extensa biblioteca culinária no escritório dos fundos. Centenas de volumes alinhavam-se nas prateleiras, tornando a busca desafiadora. Procure por um livro de receitas tradicionais da família Ferreira, instruiu Isabela. Papai sempre o mencionava com carinho. Após quase 1 hora de busca meticulosa, Miguel encontrou um volume encadernado em couro vermelho desgastado, com o título Tradições Culinárias Ferreira, 1922,
O livro parecia mais pesado que o normal. Com cuidado, abriram-no sobre a mesa, as páginas haviam sido modificadas no centro, criando um compartimento secreto onde repousava um envelope lacrado com o brasão da família Ferreira. Mãos trêmulas, Isabela retirou o documento. Era um testamento adicional, assinado por Maurício Ferreira 2 anos após o incêndio. Eu, Maurício Ferreira, em pleno gozo de minhas faculdades mentais, estabeleço que, caso meu filho Miguel, dado como perdido no incêndio de 1980, algum dia apareça e comprove sua identidade pelo medalhão de São Cristóvão ou exame de DNA, terá direito à metade de minha fortuna pessoal mantida em contas no exterior, separada dos ativos das empresas Ferreira. Este testamento complementa, mas não substitui, meu testamento oficial. O documento listava números de contas na Suíça e em Singapura que Isabela desconhecia completamente. Ele sabia, sussurrou. Emocionada, papai sabia que você estava vivo em algum lugar e preparou tudo para seu retorno, Miguel. Sem palavras, apenas assentiu, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. O momento solene foi interrompido pelo som de passos aproximando-se. Rapidamente, guardaram o testamento e colocaram o livro de volta na prateleira. Segundos antes da porta abrir, era Célia Costa. "O que estão fazendo aqui a esta hora?" perguntou, seus olhos estreitos de suspeita. "Pesquisando novas receitas para o menu de inverno, senhora Costa", respondeu Miguel calmamente. Embora Isabela pudesse sentir sua tensão, os olhos de Célia vagaram pela sala, detendo-se momentaneamente na estante onde o livro dos Ferreira estava. É tarde, deveriam ir para casa, após saírem do restaurante. Caminhando rapidamente pela rua deserta, Isabela sussurrou. Ela suspeita de algo, viu como olhou para a estante. "Precisamos agir rapidamente", concordou Miguel. "O noivado é em 8 dias. E Jorge já comprometeu mais de 1/3 da sua fortuna. Temos o testamento e o diário de Cláudia", disse Isabela. "Mas precisamos de provas irrefutáveis da fraude financeira e uma estratégia para confrontá-los. O evento de noivado", sugeriu Miguel. "Seria um momento perfeito. Todos estarão lá, incluindo a imprensa e a alta sociedade. Eles não poderiam abafar o escândalo." Isabela assentiu lentamente, um plano formando-se em sua mente. "Vou precisar revelar minha identidade. Juliana terá que desaparecer, e eu estarei ao seu lado", prometeu Miguel segurando sua mão, como deveria ter estado nos últimos 40 anos. O que eles não sabiam era que, naquele exato momento, Célia Costa retirava cuidadosamente o livro de receitas Ferreira da prateleira, seus dedos enrugados tremendo ao sentir o peso incomum do volume. A manhã seguinte trouxe uma chuva impiedosa que castigava São Paulo. Isabela despertou sobressaltada em seu pequeno apartamento temporário. Seu celular vibrava insistentemente na mesa de cabeceira. "Márcia, o que houve?" Atendeu notando a hora. 5:47 da manhã. O livro sumiu. A voz de Miguel soou do outro lado, tensa e urgente. "Cheguei mais cedo para recuperá-lo e não está mais na biblioteca." Isabela sentou-se na cama, subitamente alerta. "Célia, ela deve ter voltado depois que saímos. Precisamos recuperá-lo antes que ela descubra o testamento." Se já não descobriu. Isabela respirou fundo, organizando seus pensamentos. "Estou a caminho. Não faça nada até eu chegar." Vestiu-se rapidamente e, enquanto esperava o táxi, recebeu outra chamada. Era Renata. "Dona Ana está furiosa", informou a atriz. "Jorge relatou atividades suspeitas nas contas da empresa. Acho que começam a desconfiar que a verdadeira Isabela está monitorando as transferências. Quanto eles já conseguiram desviar?" Jorge mencionou 40% dos ativos em uma ligação que interceptei ontem à noite. "Estão acelerando o processo. Mantenha-os distraídos, Renata. Precisamos de mais alguns dias." Ao chegar ao Vinhas, ainda fechado ao público, encontrou Miguel na entrada dos fundos. Seu rosto demonstrava preocupação extrema. "Vamos revirar este lugar", disse Isabela determinada, entrando no restaurante. Ela não pode ter levado o livro para longe. Começaram pela cozinha, depois escritórios, depósitos, até mesmo os vestiários dos funcionários. Nada. O precioso livro de receitas da família Ferreira havia desaparecido. E se ela já encontrou o testamento? Perguntou Miguel,
passando as mãos pelos cabelos em frustração. Todo o nosso plano. Ainda temos o diário de Cláudia, lembrou Isabela. É prova suficiente da sua identidade. Quanto ao testamento, podemos solicitar uma busca nas contas suíças mencionadas no documento. Enquanto discutiam próximas estratégias, ouviram o barulho da porta principal sendo destrancada. O restaurante começava a despertar para mais um dia. Rapidamente, reassumiram seus papéis de chefe e garçonete. Regina, a gerente, entrou na cozinha parecendo perturbada. Miguel, sim senhora. Costa pediu para informá-lo que não serviremos almoço hoje. O restaurante ficará fechado para um evento familiar privado. Evento familiar? Miguel franziu o senho. Não fui informado de nada. Foi decidido de última hora. Aparentemente. Regina deu de ombros. Disse para dispensar a maioria dos funcionários, mantendo apenas você e os cozinheiros principais. Os olhares que Miguel e Isabela trocaram comunicavam o mesmo pensamento. Algo estava errado. Quando Regina saiu, Isabela sussurrou. Eles estão planejando algo. Talvez tenham descoberto o testamento e queiram confrontar você em privado. Ou talvez descobriram quem você realmente é. Um calafrio percorreu a espinha de Isabela. Não tinha considerado essa possibilidade. Precisamos do livro, disse ela com renovada urgência. Agora decidiram procurar na residência dos Costa, adjacente ao restaurante. Era arriscado, mas não tinham escolha. A mansão tem uma área de serviço que se conecta aos fundos do restaurante, explicou Miguel. É usada quando eles realizam eventos em casa. Posso entrar com a desculpa de verificar os suprimentos para o tal evento familiar e eu irei como sua assistente, completou Isabela. É nossa única chance, utilizando uniformes da cozinha e carrinhos de serviço como disfarce. Conseguiram acessar a ala residencial da propriedade. A mansão dos Costa era um monumento ao luxo ostensivo. Mármore italiano, obras de arte valiosas, móveis de época que pareciam nunca terem sido usados. Onde Célia esconderia o livro, murmurou Isabela enquanto avançavam cautelosamente por um corredor. No quarto principal, talvez, ou em algum escritório privado, encontraram primeiro o escritório de Antônio, uma sala imponente com estantes de mogno e uma escrivaninha majestosa. Procuraram rapidamente, mas não havia sinal do livro de receitas. Continuaram até encontrar o que parecia ser o quarto de Célia, uma suíte decorada em tons de dourado e bordô, com uma pequena sala de estar anexa. Ali, sobre uma mesinha, estava o objeto de sua busca. Ali, apontou Isabela. O livro vermelho repousava aberto. Com o testamento exposto ao lado, parcialmente desdobrado, Célia claramente havia descoberto o segredo. Miguel avançou para recuperar os documentos quando um ruído de passos os alertou. Rapidamente, esconderam-se atrás de um biombo decorativo. Célia entrou na suíte acompanhada de Antônio. Seus rostos refletiam tensão e medo. Precisamos destruir isso imediatamente, dizia ela, gesticulando para o testamento. Se ele descobrir... É tarde demais, Célia, respondeu Antônio com voz cansada. Você viu o medalhão? É idêntico ao da menina Ferreira e a semelhança física é inegável. Foi há 40 anos. Ninguém pode provar nada. O diário daquela cozinheira pode, e este testamento, Maurício sempre desconfiou. Não foi. Sempre soube que o menino sobreviveu. Célia sentou-se pesadamente na poltrona, suas mãos tremendo. Foi ideia sua, lembra? Sequestrar os gêmeos para exigir resgate. Usar o dinheiro para salvar sua vinícola falida. Será fácil, você disse. Antônio empalideceu. Eu nunca sugeri um incêndio. Era para ser um sequestro simples, não? Aquela tragédia. Entrei em pânico. Célia ergueu a voz. Os bebês não paravam de chorar. Os guardas estavam se aproximando. O fogo foi a única distração eficaz que pensei. Escondidos, Isabela e Miguel mal respiravam. Cada palavra era uma confirmação de seus piores temores e uma prova irrefutável da culpa dos Costa. E agora? Perguntou Antônio, parecendo repentinamente envelhecido. Este testamento dá a ele direito à metade da fortuna pessoal de Maurício, contas secretas que nem a própria filha conhece. E queimamos tudo, respondeu Célia friamente. O livro, o testamento. E quanto ao chefe, acidentes acontecem nas cozinhas. Isabela sentiu o sangue gelar. Estavam planejando matar Miguel para silenciá-lo. Não podemos assassinar o homem, Célia.
Já fomos longe demais. Então sugere que entregue tudo o que construímos nas últimas 4 décadas. Que Ricardo perca a chance de casar com a herdeira Ferreira, que eu vá para a prisão. Antônio não respondeu. Após um momento tenso, ele disse: vou chamar Jorge. Ele saberá o que fazer com o testamento. Quanto a Miguel, mantenhamo-lo por perto até decidirmos. O evento familiar será perfeito para isso, concordou Célia. Manteremos todos os funcionários longe, exceto Miguel e seus cozinheiros principais. Podemos sondar o que ele sabe. O casal saiu do quarto, deixando o livro e o testamento sobre a mesa. Assim que a porta fechou, Isabela e Miguel emergiram de seu esconderijo. Eles confessaram tudo, sussurrou Isabela, tremendo de raiva e choque. E agora planejam te matar. Precisamos desse testamento e sair daqui, respondeu Miguel, avançando para a mesa. Com movimentos rápidos, fotografaram o testamento com seus celulares e recolocaram o documento exatamente como estava. O livro teria que ficar. Sua ausência seria notada imediatamente. Agora temos provas, disse Isabela enquanto esgueiravam-se de volta ao restaurante. A confissão dos dois e o testamento fotografado. Mas eles sabem que sou o filho perdido dos Ferreira e suspeitam que você não é quem diz ser. Precisamos acelerar nosso plano. O confronto terá que acontecer antes do noivado. De volta à relativa segurança da cozinha do Vinhas, Isabela contatou Márcia. Preciso que verifique as contas suíças e singapurianas listadas no testamento, instruiu. E prepare todos os documentos sobre as transferências fraudulentas de Jorge. Vamos expô-los amanhã durante o tal evento familiar. Também precisamos de segurança, acrescentou Miguel. Se eles estão dispostos a considerar assassinato. Já providenciei. Tenho uma equipe de segurança particular que estará posicionada discretamente ao redor do restaurante amanhã. Ao primeiro sinal de perigo, intervém. Concordaram que Isabela não compareceria ao restaurante no dia seguinte como Juliana. Era arriscado demais. Em vez disso, chegaria no momento decisivo, não mais disfarçada, mas como Isabela Ferreira. A verdadeira. Naquela noite em seu apartamento temporário, Isabela encarou seu reflexo no espelho, enquanto removia a peruca castanha e as lentes de contato marrons. O rosto que a encarava de volta era o de uma mulher determinada a recuperar não apenas sua fortuna ameaçada, mas também o irmão que nunca soube que tinha. Seu telefone tocou. Era Miguel. Acabei de receber a ligação, disse ele, a voz tensa. O evento familiar, amanhã às 14h. Estarão todos lá. Antônio, Célia, Ricardo, Jorge, até sua tia Ana. E nós também, respondeu Isabela, sentindo uma calma estranha a envolvê-la. Amanhã, a farsa termina. O que Isabela não sabia era que, naquele exato momento, Célia Costa examinava atentamente fotografias da garçonete Juliana lado a lado, com imagens de Isabela Ferreira publicadas em revistas de negócios. Seus olhos experientes em engano detectaram as semelhanças cuidadosamente disfarçadas. Então a raposa entrou no galinheiro para investigar. Murmurou para si mesma com um sorriso sinistro. Que surpresa a aguarda! A manhã nasceu cinzenta e fria, como se o próprio céu antecipasse a tensão que pairava sobre a cidade. Isabela observava São Paulo pela janela de seu apartamento luxuoso na cobertura. Não mais o modesto refúgio de Juliana, mas seu verdadeiro lar, para onde retornara na noite anterior. Após semanas vivendo como outra pessoa, era estranho reassumir sua própria identidade. O telefone tocou. Era Márcia. Confirmei as contas suíças, disse sua assistente sem preâmbulos. Contém aproximadamente 73 milhões de euros. Intocados por 4 décadas, o testamento é legítimo, Isabela. Seu pai realmente separou uma fortuna para o filho que acreditava estar vivo em algum lugar. Isabela fechou os olhos. Emocionada, mesmo após todos estes anos, sentia como se finalmente estivesse conhecendo uma faceta de seu pai que nunca vira antes. Um homem que jamais perdeu a esperança de encontrar o filho perdido. E quanto à fraude de Jorge? Documentei tudo. Transferências para 23 empresas fantasmas diferentes, totalizando 45% de seus ativos líquidos até agora. Ontem à noite ele tentou acessar as contas principais, mas bloqueei os acessos remotamente. Excelente trabalho. O confronto será hoje. Às 14h, tenha tudo pronto para apresentar às autoridades depois, enquanto se preparava,
Repassou mentalmente o plano elaborado com Miguel. Seria arriscado, mas não tinham escolha. Os Costa planejavam algo durante o evento familiar. Provavelmente confrontar Miguel sobre sua verdadeira identidade. Talvez até eliminá-lo se julgassem necessário. Às 13h, recebeu uma mensagem alarmante de Miguel. Ricardo me procurou esta manhã. Perguntou diretamente sobre Juliana. Disse que tinha questões interessantes para discutir com ela durante o evento. Acho que descobriram seu disfarce. O coração de Isabela acelerou. As coisas estavam se complicando mais rapidamente que o previsto. Respondeu brevemente. Mantenha-se seguro. Estarei lá no horário combinado. No Vinhas, Miguel supervisionava a preparação do almoço para o evento familiar. Seu corpo tenso como uma corda de violino prestes a romper. Os Costa haviam solicitado um menu elaborado para 6 pessoas. Antônio, Célia, Ricardo, Jorge, Dona Ana e um convidado especial não identificado. Miguel suspeitava que ele próprio seria o 6º convidado. Não para compartilhar a refeição, mas para ser confrontado sobre sua identidade. Às 13h30, os primeiros convidados começaram a chegar, Antônio e Célia. Vestidos formalmente, inspecionaram o ambiente com um nervosismo mal disfarçado. Ricardo, sempre impecavelmente vestido, parecia estranhamente satisfeito consigo mesmo. Jorge e Dona Ana chegaram juntos, sussurrando entre si. "Tudo pronto para o grande evento, Miguel?" perguntou Ricardo, aproximando-se da cozinha com um sorriso que não alcançava seus olhos. "Estamos ansiosos para conhecer melhor toda a equipe, especialmente aquela garçonete nova. Juliana, não é? Juliana pediu demissão esta manhã", mentiu Miguel sem hesitar. "Problema familiar urgente? Teve que voltar para sua cidade natal." Ricardo franziu o senho, claramente contrariado. "Que coincidência interessante. Justamente hoje. Vida é assim", respondeu Miguel com um dar de ombros estudadamente indiferente. Cheia de coincidências. Enquanto isso, Isabela verificava as posições da equipe de segurança que contratara. 6 homens, estrategicamente posicionados nos arredores do restaurante, prontos para intervir ao seu sinal. Não esperava violência, mas após ouvir Célia sugerir que acidentes acontecem nas cozinhas, não podia ser descuidada. Encarou seu reflexo no espelho retrovisor do carro. Não mais Juliana, a garçonete simples. Era Isabela Ferreira, executiva poderosa, herdeira de um império, e irmã de Miguel. A realização ainda a atingia em ondas, misturando alegria pela descoberta com raiva pelo tempo perdido. Às 13h50, estacionou a 2 quadras do restaurante e aguardou a mensagem de Miguel confirmando que todos estavam reunidos. Verificou seu telefone pela última vez. Todos os documentos estavam prontos para serem apresentados. De volta ao Vinhas. Um clima estranho dominava a sala privativa onde os Costa aguardavam. A mesa estava posta para 6 pessoas, com a melhor porcelana e cristais. O vinho já havia sido servido, mas ninguém tocava nas taças. "Aonde está nosso convidado misterioso?" perguntou Dona Ana, consultando nervosamente seu relógio de pulso. "Deve estar chegando", respondeu Célia, trocando olhares significativos com Antônio. "Miguel, poderia verificar se está tudo em ordem para nosso, digamos, encontro especial?" Antes que Miguel pudesse responder, seu celular vibrou com uma mensagem de Isabela. "Estou entrando. Prepare-se." "Certamente", respondeu, dirigindo-se à porta. "Vou verificar pessoalmente ao sair", ouviu Ricardo comentar com Jorge. "Tenho quase certeza de que Juliana é na verdade." A frase foi interrompida pelo som da porta principal se abrindo. Miguel correu para o saguão de entrada, onde encontrou Isabela. Não mais disfarçada, mas em toda sua imponência natural. Vestia um elegante terno executivo preto, cabelos impecavelmente arrumados e uma expressão de determinação absoluta. "Pronto?" perguntou ela, apertando brevemente sua mão. "Pronto", confirmou Miguel, sentindo o peso do medalhão de São Cristóvão contra seu peito. Juntos, caminharam até a sala privativa. Ao entrarem, o choque foi visível nos rostos dos presentes. Jorge quase derrubou sua taça de vinho. Ricardo empalideceu visivelmente. Dona Ana levou a mão à boca, sufocando uma exclamação. Mas foram as expressões de Antônio e Célia que mais revelaram. Horror,
Reconhecimento e medo se misturavam em seus semblantes. Isabela, balbuciou Ricardo finalmente. O que significa isso? E por que está com ele? Boa tarde a todos, respondeu Isabela calmamente. Vejo que estão surpresos com minha presença. Imaginavam que seria Juliana quem apareceria. Não é mesmo? Um silêncio pesado dominou o ambiente. Foi Dona Ana quem finalmente o quebrou. Sobrinha, que brincadeira é essa? E onde está a Isabela que tem nos acompanhado nas últimas semanas? Aquela era Renata, uma atriz contratada. Respondeu Isabela friamente. Eu estive aqui o tempo todo, observando vocês sob o disfarce de Juliana, conhecendo a verdadeira natureza da família com quem pretendiam que eu me casasse. Mais choque, mais silêncio. Então, surpreendentemente, Ricardo começou a rir. Então era você o tempo todo. Eu sabia que havia algo familiar naquela garçonete. Devo admitir. Isabela, você me pegou completamente desprevenido. Não só a você, Ricardo. Continuou ela, seu olhar agora fixo em Jorge. Descobri muitas coisas interessantes durante meu tempo aqui, como, por exemplo, o elaborado esquema de fraude que Jorge tem executado contra minhas empresas, com a ajuda da minha própria tia. Jorge levantou-se bruscamente. Isso é um absurdo, você não tem provas. Tenho todas as provas, Jorge. Cada transferência, cada empresa fantasma, cada conversação gravada. 45% dos meus ativos já foram comprometidos, mas consegui congelar o restante a tempo. A tensão na sala era palpável. Dona Ana parecia ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. Ricardo alternava entre descrença e cálculo, claramente tentando encontrar uma saída vantajosa para si mesmo. Mas isso não é tudo, continuou Isabela, agora virando-se para Célia e Antônio. Descobri algo muito mais perturbador. Algo que aconteceu há 40 anos, envolvendo um incêndio na ala infantil da mansão Ferreira. O efeito dessas palavras foi imediato. Célia empalideceu completamente, agarrando-se à mesa para se apoiar. Antônio parecia prestes a desmaiar. Não sei do que está falando, gaguejou Célia, sua voz traindo o pânico. Acho que sabe, e Sra. Costa, respondeu Miguel, dando um passo à frente. Lentamente, retirou de dentro da camisa o medalhão de São Cristóvão, assim como sabe exatamente o que isto significa. Célia recuou como se tivesse sido esbofeteada. Antônio cobriu o rosto com as mãos. É impossível, sussurrou ela. Você deveria estar morto no incêndio. Não graças a você, respondeu Miguel calmamente. Mas graças a Cláudia que me salvou das chamas que você ateou e que deixou um diário detalhando tudo o que aconteceu naquela noite. Ricardo e Jorge observavam a cena com crescente confusão. Dona Ana, por outro lado, parecia estranhamente resignada, como se esperasse por esse momento há décadas. Não entendo, disse Ricardo finalmente. De que incêndio estão falando? O que isso tem a ver com o medalhão? Isabela deu um passo à frente, ficando lado a lado com Miguel. Lentamente, retirou de dentro de seu próprio blazer um medalhão idêntico ao dele. Este é Miguel Ferreira, anunciou ela, sua voz firme apesar da emoção. Meu irmão gêmeo. Separado de mim há 40 anos por um crime cometido por sua mãe. E amanhã, no evento que deveria ser meu noivado com você, Ricardo, toda São Paulo conhecerá a verdade sobre os Costa e sobre os Ferreira. A revelação pairou no ar como uma nuvem carregada de eletricidade, prestes a desabar em tempestade. O confronto final estava apenas começando, e ninguém sairia ileso daquela sala. O salão principal do Hotel Ferreira resplandecia sob luzes douradas. Arranjos de flores brancas e orquídeas raras decoravam cada mesa meticulosamente posta. Uma pequena orquestra tocava músicas clássicas discretamente ao fundo. A elite de São Paulo circulava elegantemente, taças de champanhe em mãos, todos vestidos em trajes de gala. Era a noite do suposto noivado entre Isabela Ferreira e Ricardo Costa, o evento social mais aguardado da temporada. Nos bastidores, Isabela dava os últimos retoques em sua aparência. Um vestido azul safira que realçava seus olhos verdes, cabelos impecavelmente arrumados, maquiagem sutil mas perfeita. Ao seu lado, igualmente elegante em um terno escuro feito sob medida, estava Miguel,
O medalhão de São Cristóvão repousava visível sobre sua gravata, não mais escondido. Pronto para o espetáculo? Perguntou ela, ajustando o próprio medalhão que agora exibia com orgulho. Nana, não sei se algum dia estarei realmente pronto para isso, respondeu Miguel com um sorriso tenso. Mas é hora da verdade, em todos os sentidos. O dia anterior havia sido uma montanha-russa emocional. Após o confronto inicial no Vinhas, Célia havia sofrido um colapso nervoso, sendo levada às pressas para casa. Antônio, derrotado, confessara parcialmente seu envolvimento no crime de décadas atrás. Jorge e Ricardo, por outro lado, haviam mantido a postura de negação, ameaçando processos por difamação. Isabela e Miguel haviam permitido que todos saíssem, sabendo que o verdadeiro confronto seria hoje, diante de testemunhas que não poderiam ser compradas ou intimidadas. Márcia confirmou que todos aceitaram os convites, perguntou Miguel, consultando seu relógio. Sim, os Costa não poderiam recusar sem levantar suspeitas, e convidei pessoas estratégicas, promotores, jornalistas respeitados, figuras públicas acima de qualquer suborno. Um leve toque na porta anunciou a chegada de Márcia. Elegante em um vestido preto discreto. Estão todos aqui, informou ela. Os Costa acabaram de chegar, incluindo Célia, que parece ter se recuperado suficientemente do mal-estar de ontem. Jorge trouxe uma maleta de documentos, provavelmente sua defesa contra as acusações de fraude, e Dona Ana, também presente. Embora pareça ter envelhecido 10 anos desde ontem, Isabela inspirou profundamente. Hora do show, o burburinho no salão diminuiu gradualmente quando Isabela surgiu no topo da escadaria principal. Todos esperavam o tradicional anúncio de noivado, com o noivo ao seu lado. Em vez disso, viam-na sozinha, imponente, com uma expressão solene que não combinava com uma noiva feliz. Senhoras e senhores, sua voz clara projetou-se pelo salão. Agradeço a presença de todos nesta noite que, de fato, marcará um momento histórico para a família Ferreira, embora não pelas razões que imaginam. Murmúrios de confusão percorreram o ambiente. Ricardo, posicionado próximo ao bar com Jorge, endireitou a postura, claramente esperando ser chamado para juntar-se a ela. Célia e Antônio, sentados em uma mesa afastada, trocaram olhares preocupados. Por décadas carreguei um vazio inexplicável, como se parte de mim estivesse faltando, continuou Isabela. Hoje, finalmente compreendo o porquê. Ela fez um gesto elegante em direção ao corredor lateral. Miguel emergiu das sombras, caminhando com dignidade até ficar ao lado dela. Os sussurros aumentaram de volume. A semelhança entre eles, agora que estavam lado a lado sem disfarces, era inegável. Os mesmos olhos, o mesmo formato de rosto, até mesmo gestos similares. Apresento a vocês Miguel Ferreira, anunciou Isabela, sua voz carregada de emoção. Meu irmão gêmeo, separado de mim por um crime hediondo há 40 anos, e finalmente reunido à sua verdadeira família. O choque foi palpável. Flashes de câmeras dispararam instantaneamente. Jornalistas presentes avançaram alguns passos, percebendo que testemunhavam uma história bombástica. Isto é um absurdo. A voz de Ricardo ecoou pelo salão. Que tipo de circo é este, Isabela? Um circo de verdades demasiadamente adiadas, Ricardo, respondeu ela calmamente, descendo a escadaria com Miguel ao seu lado. Permitam-me contar uma história que começa há 4 décadas, com um incêndio criminoso na ala infantil da Mansão Ferreira. Durante os 20 minutos seguintes, Isabela narrou os eventos descobertos através do diário de Cláudia. O silêncio era absoluto, enquanto ela detalhava o plano de sequestro que resultou em incêndio. A fuga de Cláudia com o bebê Miguel e os anos de separação forçada, como prova, continuou ela, sua voz firme apesar da emoção. Temos não apenas os medalhões gêmeos que nossos pais nos deram ao nascer. Ela e Miguel exibiram simultaneamente os medalhões de São Cristóvão, mas também o diário completo de Cláudia Oliveira, que salvou meu irmão das chamas e o criou como seu próprio filho, temendo por sua segurança. A essa altura, Célia havia afundado em sua cadeira, o rosto cor de cinzas. Antônio mantinha a cabeça baixa, incapaz de enfrentar os olhares acusadores. Isso é ficção, interveio Jorge, avançando para o centro do salão. Uma história inventada para distrair a todos do verdadeiro escândalo,
Isabela Ferreira passou semanas disfarçada como garçonete, espionando negócios legítimos dos Costa. Garçonete, repetiu uma jornalista célebre, aproximando-se com interesse renovado. Que história é essa? Isabela sorriu serenamente. Sim, é verdade. Diante da pressão para um casamento arranjado com Ricardo Costa, decidi conhecer a família pessoalmente antes de comprometer-me. Trabalhei disfarçada como Juliana Silva no restaurante Vinhas por quase 2 meses, mais flashes, mais burburinho. A história ficava mais escandalosa a cada minuto. E o que descobri foi, além de meras incompatibilidades de personalidade, continuou ela, testemunhei o verdadeiro caráter da família Costa. E mais importante, descobri um elaborado esquema de fraude conduzido por Jorge Costa contra minhas empresas, com a cumplicidade da minha própria tia, Dona Ana Ferreira. Dona Ana, que até então permanecera em silêncio num canto, ergueu-se cambaleante. Você não entende, Isabela. Sua voz trêmula mal se fazia ouvir. Fizemos isso pelo bem do Império Ferreira, seu pai. Ele estava obcecado com esse filho perdido. Quase arruinou tudo procurando por ele quando morreu. Jurei que protegeria o legado, mesmo que isso significasse roubar minha própria sobrinha, completou Isabela friamente. Desviar 45% dos ativos da empresa para contas offshore? Jorge avançou, agora visivelmente furioso. Você não tem provas disso. Tenho todas as provas, Jorge. Cada transferência documentada, cada empresa fantasma rastreada, o Ministério Público já foi devidamente informado, como que em confirmação, 2 homens internos discretos destacaram-se da multidão, aproximando-se de Jorge com expressões sérias. Eram investigadores da Polícia Federal, especialmente convidados para o evento. Percebendo a seriedade da situação, Jorge tentou uma saída desesperada. Tudo isso foi ideia de Ricardo, ele quem planejou usar o casamento para ter acesso às contas principais. Seu mentiroso de merda! Gritou Ricardo, avançando para Jorge. Foram necessários 2 seguranças para contê-lo. O caos tomou conta do salão. Convidados chocados observavam a cena que se desenrolava como uma peça de teatro trágica. Jornalistas mal conseguiam registrar tudo. A atenção voltou-se para Célia quando ela repentinamente se ergueu, cambaleou até o centro do salão e, para surpresa geral, ajoelhou-se diante de Miguel. Perdão, sussurrou ela, lágrimas escorrendo pelo rosto envelhecido. Nunca pretendi que o fogo se espalhasse tanto. Pensei que ambos haviam morrido. Carreguei esse peso por 40 anos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Miguel, o rosto uma máscara de emoções contraditórias, observou a mulher que havia tentado matá-lo quando bebê. Não cabe a mim perdoá-la, disse finalmente. Mas a justiça determinar sua sentença, os investigadores, que haviam se aproximado de Jorge, agora se dirigiam a Célia. Antônio, vendo a esposa sendo conduzida, finalmente quebrou seu silêncio. Eu também tenho confissões a fazer, disse, a voz derrotada. O sequestro foi ideia minha. Os vinhedos estavam falidos. Precisávamos de dinheiro desesperadamente. Conheci Célia quando ela trabalhava para os Ferreira. Planejamos juntos. Mas o incêndio não estava nos planos, enquanto os Costa eram discretamente retirados do salão para prestar depoimentos formais. Isabela e Miguel permaneceram no centro das atenções, lado a lado, seus medalhões idênticos refletindo a luz. Há mais uma revelação a fazer, anunciou Isabela, sua voz agora mais suave. Nosso pai, Maurício Ferreira, nunca perdeu a esperança de encontrar seu filho perdido. Ele deixou um testamento secreto, escondido todos estes anos, garantindo a Miguel sua parte legítima na fortuna familiar. Ela ergueu o documento recuperado do livro de receitas, agora autenticado por especialistas. Hoje não marca apenas a exposição de crimes e fraudes, marca a reunião de uma família despedaçada há 4 décadas. Miguel e eu administraremos juntos o Império Ferreira a partir de agora, como nossos pais teriam desejado. Enquanto as luzes dos flashes continuavam a explodir, Isabela e Miguel trocaram um olhar profundo que dizia mais que palavras. A jornada que começara com um simples disfarce culminava na maior reviravolta que a alta sociedade paulistana jamais testemunhara. As máscaras haviam caído, todas elas, e por trás delas, a verdade resplandecia com beleza selvagem e implacável.
O sol da manhã iluminava o novo edifício de 5 andares no centro de São Paulo. A placa simples, porém elegante na entrada anunciava: Fundação Cláudia Oliveira, capacitação em hospitalidade e gastronomia. Na calçada em frente, Isabela e Miguel Ferreira, lado a lado, observavam orgulhosos a fila de jovens candidatos aguardando para a 3ª turma de formação. Cláudia estaria emocionada, comentou Miguel, seu medalhão de São Cristóvão brilhando sobre a camisa branca. E nossos pais também, completou Isabela. Segurando a mão do irmão, 1 ano havia transcorrido desde a noite que ficou conhecida na imprensa como o escândalo Costa Ferreira. 1 ano de transformações profundas para todos os envolvidos. Antônio Costa cumpria pena domiciliar devido à idade avançada, após confessar sua participação no sequestro planejado 4 décadas atrás. Célia, condenada pelo incêndio criminoso, recebera sentença reduzida por questões de saúde e idade, dedicando seus dias ao trabalho em uma creche para crianças carentes. Parte de sua pena alternativa, Jorge enfrentava uma sentença mais severa por fraude financeira, enquanto Dona Ana, em um acordo judicial, perdera todos seus direitos nas empresas Ferreira. Retirando-se para uma vida reclusa no interior, Ricardo surpreendentemente foi o único Costa a buscar verdadeira redenção. Após algumas semanas na prisão por cumplicidade na fraude, aceitou a oferta inesperada dos irmãos Ferreira, começar do zero como aprendiz em um dos restaurantes da rede. Vamos entrar, sugeriu Miguel, interrompendo as reflexões de Isabela. Os novos candidatos estão ansiosos para conhecer a famosa dupla Ferreira. O interior da fundação era um ambiente acolhedor, mas profissional. Cozinhas industriais de última geração ocupavam o térreo, salas de aula nos andares superiores e um pequeno restaurante-escola aberto ao público, onde os estudantes praticavam o atendimento real. Lúcia, a ex-garçonete do Vinhas que agora coordenava o programa de treinamento, veio recebê-los. Tudo pronto para as entrevistas. Senhora Ferreira, anunciou com um sorriso. Esta turma tem candidatos incríveis, incluindo 3 moradores de rua recomendados pelo projeto Recomeço. Enquanto caminhavam pelos corredores, funcionários e alunos os cumprimentavam com respeito genuíno. A Fundação Cláudia havia se tornado rapidamente referência em segundas chances, tanto para jovens de baixa renda quanto para ex-detentos buscando reintegração. Ricardo está na cozinha principal, informou Lúcia. Terminou o treinamento básico ontem. Disse que tem uma surpresa para vocês. Isabela e Miguel trocaram olhares surpresos. Ricardo, o ex-playboy arrogante, havia se transformado no último ano, começando literalmente lavando pratos. Enfrentou o preconceito e zombarias com humildade surpreendente, gradualmente conquistando o respeito da equipe com trabalho duro. Na cozinha principal, encontraram-no concentrado finalizando um prato elegante, risoto de açafrão com vieiras perfeitamente seladas. Minha avaliação final, explicou ele, nervoso como nunca haviam visto antes. Chefe Paulo me permitiu criar meu próprio prato para o menu de hoje. Miguel provou uma pequena porção, seus olhos experientes avaliando técnica e apresentação. Impressionante. Equilíbrio perfeito de sabores. Técnica impecável nas vieiras. Você realmente encontrou sua vocação, Ricardo. O antigo herdeiro dos Costa corou com um elogio, algo impensável 1 ano atrás. Obrigado por esta chance, disse ele, a voz embargada. Vocês tinham todos os motivos para me destruir junto com minha família, mas ofereceram um recomeço. Todos merecem a oportunidade de redefinir seu legado, respondeu Isabela. Alguns apenas precisam começar mais de baixo que outros. Após a visita à fundação, os irmãos dirigiram-se à antiga mansão Ferreira. Agora transformada em sede administrativa dos negócios da família, a estrutura clássica permanecia, mas o interior havia sido completamente modernizado, simbolizando a fusão entre tradição e inovação que agora definia o império. Na sala de reuniões principal, Márcia os aguardava com relatórios frescos. Os números do primeiro trimestre superaram todas as expectativas, anunciou, exibindo gráficos impressionantes no telão. A linha de vinhos Herança, produzida em parceria com os antigos vinhedos Costa sob nova administração, já responde por 15% da receita do setor gastronômico. E os restaurantes populares? Perguntou Miguel, referindo-se à sua iniciativa favorita.
As 10 unidades Sabor em Memória estão operando com lotação máxima diariamente. O modelo de preços acessíveis com qualidade superior provou-se não apenas viável, mas extremamente lucrativo. Isabela sorriu, satisfeita. A transformação do Império Ferreira refletia perfeitamente a união das visões complementares dos irmãos. Ela com seu talento para negócios, ele com sua sensibilidade social e conhecimento gastronômico. E quanto ao projeto pessoal? Perguntou Márcia discretamente a Isabela. Um leve rubor coloriu as faces da executiva. Após décadas dedicando-se exclusivamente aos negócios, Isabela finalmente abrira espaço para a vida pessoal. Havia conhecido Carlos, um arquiteto viúvo responsável pelo projeto da Fundação Cláudia, e um relacionamento inesperado florescera nos últimos meses. Estamos jantando juntos hoje, respondeu simplesmente. Ainda é. Novo. Estamos descobrindo o caminho. Miguel sorriu com aprovação. Ele próprio havia experimentado uma reconciliação inesperada com Teresa. Sua ex-esposa, de quem se separara anos atrás, a redescoberta de sua verdadeira identidade parecera preencher um vazio que sempre existira entre eles, permitindo um novo começo. À tarde, os irmãos visitaram um local especial, o pequeno cemitério particular onde seus pais estavam enterrados. Trouxeram flores frescas e, pela primeira vez, uma placa memorial para o bebê que seus pais acreditavam ter perdido no incêndio. Às vezes ainda não parece real, comentou Miguel enquanto contemplavam os túmulos lado a lado. 40 anos acreditando ser alguém, para descobrir uma história completamente diferente. A verdade sempre encontra seu caminho, respondeu Isabela, ajustando seu medalhão. Mesmo que demore décadas ao entardecer, foram juntos ao restaurante que havia conectado seus destinos. O antigo Vinhas, agora completamente renovado e rebatizado como Herança, o local conservava elementos arquitetônicos originais, mas ganhara uma atmosfera completamente nova, acolhedora e autêntica. Na parede principal, emoldurado com reverência, estava o velho livro de receitas, onde o testamento secreto havia sido encontrado. Ao lado, uma fotografia de Cláudia Oliveira, sorrindo com Miguel criança nos braços. Regina, a antiga gerente que permanecera na transição, veio recebê-los pessoalmente. Mesa de sempre. Perguntou com um sorriso, uma vez acomodados junto à janela que dava para o jardim interno. Isabela observou o movimento do restaurante. Famílias comemorando ocasiões especiais, casais em encontros românticos, grupos de amigos compartilhando refeições. Vida comum, simples, valiosa. Sabe o que mais me impressiona nessa jornada? Comentou Miguel, observando a mesma cena. Como um simples disfarce revelou tantas verdades. Você se transformou em outra pessoa para descobrir quem eram os Costa. E acabou descobrindo quem você realmente é. Quem nós realmente somos, corrigiu Isabela. Erguendo sua taça em um brinde silencioso, o chefe Paulo, antigo aprendiz de Miguel agora promovido, aproximou-se com uma expressão orgulhosa. Preparamos algo especial hoje, usando a receita encontrada na última página do livro antigo. Anunciou enquanto garçons serviam um prato belamente apresentado. Era uma releitura contemporânea de um prato tradicional da família Ferreira, mencionado nas margens do livro de receitas como o favorito dos gêmeos. Um risoto cremoso de cogumelos selvagens que, segundo a anotação à mão de Helena Ferreira, acalmava os bebês nas noites inquietas. A nossa mãe, disse Isabela, emocionada, erguendo novamente a taça. E a Cláudia, completou Miguel. 2 mulheres extraordinárias que nos deram vida, cada uma à sua maneira, enquanto saboreavam a refeição, conversando sobre projetos futuros e memórias recém-descobertas. Um observador atento notaria um detalhe significativo. Os medalhões idênticos de São Cristóvão que ambos usavam não estavam mais escondidos sob as roupas, mas expostos com orgulho, brilhando à luz suave do restaurante. Símbolos físicos de uma conexão que nem mesmo 4 décadas de separação conseguira quebrar. O círculo finalmente se completara. A herança dos Ferreira havia sido redefinida não como um império empresarial, mas como um legado de verdade, redenção e segundas chances. Valores muito mais valiosos que qualquer fortuna material.